Nós cremos que Deus quer falar aos nossos corações essa noite, amém? Então vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, que é o nosso versículo tema. Muito obrigado, meu irmão. Nessa noite é tempo de buscar ao Senhor. Muito feliz de ver a igreja cheia nesse final de ano, onde muitas pessoas têm como nós costumamos dizer, pisar no freio. A igreja continua de pé, continua firme, buscando ao Senhor, e isso é muito importante para a glória de Deus. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Eu estou aqui com a versão Nova Almeida atualizada, talvez pode ter alguma diferença para que você está acostumado, mas o sentido final é o mesmo. Atos capítulo 1, de 1 ao 7. Os irmãos encontraram, amém? E a palavra do Senhor vai dizer: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas ao reino de Deus. E, comendo com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Amém? O tema a ser tratado aqui nessa semana, da virada do ano, estamos prestes a terminar mais um ciclo e iniciar outro. E é muito importante que nós estejamos fazendo isso sempre na presença do Senhor. E esse tema é um tema muito importante, de muita relevância, porque, como eu já disse no início, nós estamos vivendo uma época de esfriamento da fé, uma época em que a esperança, o amor de muitos, a fé, está se esfriando. E se nós não tomarmos cuidado, até mesmo dentro das nossas comunidades de fé, esse esfriamento, essa paralisia, ela pode contaminar alguns de nós ou de nossos irmãos. E aí é totalmente possível nós estarmos dentro da casa do Senhor, mas ao mesmo tempo nos encontrarmos fora do propósito de Deus. E essa passagem, ela é um relato de Lucas, de um período de ensino de Jesus a seus discípulos. Jesus veio na terra, passou pouco mais de 3 anos com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Ele morreu e ressuscitou. Só que agora, especialmente nessa ocasião, ele passou 40 dias com provas incontestáveis de que ele estava ali fazendo uma espécie de, entre aspas, imersão de ensinamentos, de palavras, em preparação aos discípulos para uma nova missão que se iniciaria. Até aquela data, os discípulos eles já tinham presenciado todo tipo de milagre que nós imaginamos. Eles presenciaram curas milagrosas, eles presenciaram espíritos imundos se manifestando e sendo expulsos pelo poder de Jesus. Eles viram a ressurreição de Lázaro, mas eles também viram um dos 12 apóstolos se virar contra Jesus e trair eles. E aí, é por isso que eu digo que é totalmente possível nós estarmos dentro da casa do Senhor, mas ao mesmo tempo estarmos fora do propósito, estarmos desligados da presença. Só que o nosso Deus é tão maravilhoso. Jesus, ele é tão maravilhoso que durante todo esse tempo, que foi um tempo de preparação, eles agora chegam em um momento crucial da caminhada ministerial. Jesus estava prestes a ser ascendido aos céus, e aí Jesus estava colocando agora a continuidade da obra
sob a responsabilidade daqueles discípulos, daqueles apóstolos. O nosso Senhor, meu irmão, minha irmã, Ele é tão bom que Ele nos dá a oportunidade de nós sermos participantes da sua ação, no seu propósito de salvar o mundo. Contudo, essa participação, ela não é uma participação de qualquer jeito. Os discípulos, eles estavam debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, embasados por essa promessa que foi feita ali no versículo 4 e 5. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito dentro de poucos dias. E aí nós precisamos entender algo, que o Senhor, Ele nos quer como participantes dessa obra, não somente como espectadores, não somente como ouvintes da palavra que ouvem e logo se esquecem, mas Ele nos quer como participante. E Ele não faz as coisas de qualquer jeito. Tudo de Deus tem ordem e tem decência. O Senhor, Ele usa o princípio da organização. Primeiro, Ele vai te capacitar. Depois, Ele vai te enviar. E todo envio vai estar submetido a uma palavra. Mas para todo envio deve existir primeiro a disponibilidade. E a disponibilidade é onde entra a busca pelo Senhor. Então, partindo dessa linha, eu quero surgir aqui para nós o seguinte entendimento: a necessidade constante de buscar ao Senhor. A ordem seria a seguinte: nós buscamos ao Senhor, nos colocamos em disponibilidade, somos capacitados pelo Espírito Santo, recebendo uma palavra, e depois somos enviados para as obras maiores que Ele prometeu. Pode parecer simples eu falando assim, lendo aqui essa sequência, mas o grande desafio disso tudo, o grande percalço é que nós somos seres humanos. E como nós somos seres humanos, nós somos passíveis de falhas, de erros, de defeitos. E aí é importante que nesse momento nós estejamos sóbrios, vigilantes quanto aos percalços que a vida ela vai nos oferecer. Porque esses percalços eles vêm para tentar nos vencer, para tentar nos afastar da presença do Senhor. Só que para nós vencermos e vivermos o ápice da promessa do Senhor, nós precisamos aplicar alguns princípios na nossa vida, precisamos estar atentos, melhor dizendo, a algumas coisas que surgem na nossa caminhada. E nesse texto aqui mesmo, nós já vemos uma coisa que surge na nossa caminhada. E a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite: vença as incertezas da vida. No próprio texto que nós meditamos aqui, que nós vemos, nós podemos perceber que um dos maiores percalços que nós enfrentamos nessa busca ao Senhor, nesse tempo de preparação, nesse tempo em que nós estamos passando por essa imersão na palavra do Senhor, vai surgir dúvidas, vai surgir percalços na nossa vida. Jesus, ele passou ali mais de 3 anos preparando os seus discípulos para o ministério. Jesus, nessa ocasião, que passa 40 dias ensinando, 40 dias treinando, equipando os seus discípulos. Imagina você, lado a lado com Jesus, ouvindo ele 40 dias ali, sendo equipado pelos ensinamentos do mestre dos mestres. Só que aí alguém vai se levantar e vai perguntar o seguinte: Senhor, será nesse tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O indivíduo passou 40 dias diante do Senhor, 40 dias ouvindo a palavra diretamente da fonte, diretamente de Jesus. E ele vai se levantar após uma promessa maravilhosa dessa e perguntar se o reino vai ser restaurado nessa época. Esse reino que eles estavam se referindo era o reino de Israel, no sentido histórico, no sentido político e no sentido nacional. Não era do reino de Deus, na plenitude espiritual que Jesus ensinava. E infelizmente, alguns de nós, ou muitos de nós, estamos preocupados com as incertezas da vida. Coisas que vêm para nos distrair.
uma das coisas que nós precisamos estar sempre alertas. E é certo que nessa vida nós vamos passar por incertezas. Elas surgem e até certo ponto elas são normais. Só que essas incertezas elas podem estar tirando os nossos olhos daquilo que realmente interessa, daquilo que realmente convém. Elas podem estar tirando a nossa compreensão daquilo que realmente é importante. Talvez alguns de nós, eu creio que a maioria de nós temos a vontade, o desejo de viver a plenitude do Espírito Santo, a plenitude das promessas de Deus. Só que muitas vezes nós estamos deixando que as dúvidas tomem conta dos nossos pensamentos. Quer ver um exemplo? Eu já conheci e conheço muitas pessoas que às vezes falam assim: eu quero entrar no ministério de louvor. Mas aí vem uma voz na mente dela e fala: você, com essa voz, a pessoa quer se tornar um pregador, uma pregadora. Aí vem uma pergunta: você que gagueja ou que gaguejou apresentando o trabalho da escola. Às vezes a pessoa: eu quero fazer uma faculdade. Aí vem a pergunta: com que dinheiro? É um fato, meu irmão, minha irmã, que nós vamos passar por perguntas. E uma coisa que nós temos que estar sóbrios é que o próprio diabo, ele usa a questão da dúvida, ele usa a questão da pergunta. Então muitas perguntas que vão surgir na nossa mente, que vão surgir de percalço na nossa caminhada, pode até ser o próprio diabo falando. E é um fato que as incertezas sempre vão estar nos rodeando. Mas a resposta de Jesus, ele responde o seguinte: não cabe a vocês conhecer os tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. A resposta de Jesus aqui, meu irmão, ela está revelando aqui para nós que em meio a uma incerteza, nós temos uma certeza vinda do céu. Nós vivemos debaixo de uma palavra, amém? Você vive debaixo de uma palavra, amém? Os tempos atuais, eles podem ser de incertezas, podem ser de dúvidas, os tempos podem ser de preocupações terrenas, políticas, mas Deus está nos chamando, está chamando eu e você, é uma convocação para que nós possamos se preocupar única e exclusivamente em ser revestido pelo poder do Espírito Santo, em ser revestido de autoridade para pregar a palavra, para executar a obra que Ele tem na minha e na sua vida. Essa deve ser a nossa única preocupação, em ser revestido com o Espírito Santo. Amém? E a palavra vai dizer, em 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Olha só essa palavra. Se nós estamos nos preocupados apenas com as coisas terrenas, apenas com as coisas que são materiais, apenas com as coisas que são passageiras, nós somos considerados as pessoas mais infelizes desse mundo. Nós precisamos fazer como está escrito lá em Colossenses 3, 1 e 2. Fixar os nossos olhos nas coisas do alto e não nas coisas que são terrenas. E a palavra também diz em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você já se perguntou o que era amar a Deus? O que é viver esse amor? Você já pensou todas as coisas cooperando para o seu bem? Amar a Deus, meu irmão, minha irmã, é viver uma vida segundo o propósito dEle, é confiar plenamente nele, é colocar a esperança nele, independentemente de todas as incertezas que a vida pode oferecer. Isaías 26, 3 vai dizer: Tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, tenho visto aí nesse final de ano muitas pessoas preocupadas, porque ano que vem é ano de eleição, e aí eu vejo pessoas falando que se o fulano ganhar vai ser assim, se o outro ganhar vai ser assim. Eu quero convidar você a colocar a sua confiança e os seus olhos única e exclusivamente no Senhor. Fica em paz, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele tem um plano. Se preocupe apenas em ser participante desse plano, em fazer parte dessa obra maravilhosa do Senhor. Eu não sei da minha vida, eu não sei o que vai ser no ano que vem, eu não sei o dia de amanhã, mas se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que Deus tem um plano e eu quero participar desse plano. Será que tem alguém que hoje quer participar desse plano de Deus? Você é um participante dessa obra de Deus e Deus tem te chamado a se levantar nesse tempo como alguém que busca Ele
e vive esse plano e faz parte dessa obra. Deus, Ele quer te revestir de poder, Ele quer te revestir do Espírito Santo de uma forma em que você nunca viu na vida. Porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem grandes coisas preparadas para você no ano de 2026. E aí eu quero convidar você, dentro dessa palavra que nós vemos aqui, a permanecer em Jerusalém. Fala com a pessoa que está do seu lado aí, permaneça em Jerusalém. Nós precisamos entender que muitas vezes buscar ao Senhor é também permanecer, ou na versão que nós lemos, não se afastar de Jerusalém, ou seja, não se afastar da presença de Deus. Talvez você está ouvindo essa palavra hoje, e aí você vai dizer: pastor, eu já jejuo, eu já oro, eu leio a Bíblia, eu medito na palavra, eu coloco meus dons à disposição dos ministérios, eu estou nota 10. Mas se você olhar, Jesus estava falando justamente para esse tipo de pessoas. Apóstolos que ficaram com ele ali 3 anos andando lado a lado com ele. Apóstolos que ficaram ali vendo e presenciando milagres. Pessoas que estavam ali, apesar dos seus defeitos e falhas, firme lado a lado com o Senhor. E aí a palavra vai dizer em 1 Coríntios 10, por isso aquele que pensa estar de pé, veja para que não caia. Se você já está em Jerusalém, o Senhor está te falando nessa noite: permaneça e não se afaste, porque muito em breve há uma graça a ser derramada, há um poder vindo do céu para te revestir, para te capacitar, para te levantar para uma obra nova. Talvez você já fez muita coisa na sua caminhada. Deus tem sempre uma obra nova. Deus tem sempre algo novo para mim e para você. E Ele quer te revestir com esse poder. E ficar em Jerusalém significa permanecer no lugar da habitação de Deus. Nós temos que desejar esse lugar da habitação. Como o salmista escreveu no Salmo 27, 4, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ficar em Jerusalém é estar com a vida no altar, é praticar a consagração, é ter uma vida de santificação, é ter uma esperança viva. Só que dentro disso, nós não podemos confundir permanecer em Jerusalém, essa permanência, com a zona de conforto, com a estagnação espiritual. Dentro dessa perspectiva de permanecer em Jerusalém, eu quero aqui trazer para você o seguinte entendimento, de que essa permanência não é uma permanência de ficar parado, não é uma estagnação, não é uma zona de conforto, não é uma paralisia, não é um esfriamento espiritual. Quando nós abordamos aqui o último ponto, a esperança ativa, nós estamos falando aqui de um entendimento de que nós precisamos o tempo todo permanecer em Jerusalém, mas estarmos preparados, estarmos sóbrios e vigilantes. E o que é isso, meu irmão? Eu quero te convidar a analisar comigo aqui 2 exemplos que a Bíblia conta. A queda de Davi e a igreja de Éfeso. Eu acredito que grande parte de nós aqui conhece a história da queda de Davi, que está sendo narrado lá em 2 Samuel 11. Resumidamente, o texto vai dizer que no tempo em que os reis saíam de Jerusalém para a guerra, o tempo em que os reis iam para a guerra, Davi, ele fica em Jerusalém e com isso ele teve ali tempo suficiente para cair em pecado. Ele observou a mulher do seu próximo e ele adulterou e ele caiu no pecado. E esse episódio, ele exemplifica bem aquilo que foi tratado no início dessa mensagem, que existe momentos em que às vezes nós estamos achando que estamos na presença do Senhor, mas nós estamos ali no automático. Às vezes vai ter momentos em que você se coloca à disposição, você busca o Senhor, é preparado em Jerusalém, só que nós não podemos esquecer que essa preparação de Jerusalém é uma preparação para que eu e você sejamos forjados, para que nós tenhamos a capacidade e as ferramentas para ser enviado à guerra fora de Jerusalém. Davi achou que estava tranquilo, a batalha estava ganha, o reino estava estabilizado,
Só que nós não podemos esquecer que Jesus falou: não se afastem de Jerusalém até que. Ou seja, existiria um momento, e existiu, porque nós estamos aqui hoje como igreja, em que eles teriam que sair de Jerusalém. E infelizmente, alguns de nós queremos ficar em Jerusalém o tempo todo, porque ficar em Jerusalém é muito bom. É como os discípulos no Monte da Transfiguração. Pedro vira e fala: vamos fazer aqui uma tenda. Jesus fala: não, nós temos que descer. E quando eles descem do monte, já se deparam ali com um menino manifestando espíritos imundos e precisam expulsar aquele demônio. É muito confortável e confortante ficar em Jerusalém. Só que se nós não tivermos discernimento do nosso até que, nós podemos nos encontrar como Davi, que ficou lá tranquilo, que achou que a batalha já estava ganha e terminou caindo em pecado. Só que nós temos outro exemplo, que também alguns de nós podemos talvez estar nos encontrando como esse exemplo, que é a igreja de Éfeso, que está narrado lá em Apocalipse, capítulo 2, de 1 a 7. A palavra revela a história da igreja de Éfeso, que foi uma das igrejas que nasceu justamente da igreja primitiva, desse movimento aqui dos apóstolos. O Senhor lhe faz diversos elogios àquela igreja. O Senhor vai dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja perseverante, era uma igreja esforçada, era uma igreja que não suportava o mal, era uma igreja que combatia as mentiras e os falsos apóstolos, era uma igreja que suportava a aprovação, era uma igreja que odiava as obras dos nicolaítas. Só que existe um porém dentro dessa igreja. O Senhor vai dizer que tinha algo contra ela. Ela abandonou o primeiro amor. Ela abandonou a prática das primeiras obras. E o Senhor coloca isso como sendo algo tão grave, que Ele vai dizer assim para essa igreja: lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candeeiro do lugar dele. Deus está chamando eu e você, meu irmão e minha irmã, de volta ao primeiro amor, de volta à prática das primeiras obras, de volta quando o nosso coração fervia pela palavra do Senhor, de volta quando nós colocamos o nosso joelho no chão, sem hora para sair, porque nós estamos ali falando com o Senhor, recebendo aquela porção vinda do alto. Essa igreja aqui, ela é o retrato do que foi tratado no início da mensagem, que é totalmente possível nós estarmos dentro da casa do Senhor, mas estarmos fora do propósito, fora daquilo que realmente importa, que é a essência da busca, a essência de buscar ao Senhor.